Graças e paz a todos vocês, meus irmãos e irmãs, mais uma vez aqui com a gente, estudando, trabalhando um texto bíblico, um tema da nossa caminhada cristã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Eu peguei emprestado aqui uma ideia que nos foi passada pelo pastor Marcos Botelho, filho do Jaziel Botelho, lá do acampamento Jovens da Verdade. Gostei muito da ideia que ele trabalhou nesse texto sobre as formas práticas de se aplicar os 5 slogans ou as 5 solas da reforma na sua vida, no seu dia a dia de maneira prática. Como é que nós podemos aplicar isso? Primeiro começa com o primeiro slogan, só a Bíblia, só a Escritura. Então ele nos convida a estudarmos a Bíblia diariamente. Não adianta você ter acesso a ela, mas não colocar ela em prática na sua vida pessoal, na sua vida devocional. E você mostrar que você é alguém que vive a palavra de Deus. Frequentar a igreja, sempre mostrar que você é alguém que ama a palavra de Deus, estar focado na palavra para as demais áreas da sua vida profissional, de lazer, familiar. Quer dizer, em cada área, você fazer da sua vida uma vida de regra e fé, a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina, pelas suas atitudes, para que as suas atitudes sejam atitudes de verdadeiros cristãos. Em segundo lugar, você participar de um grupo pequeno, como nós temos às quintas-feiras, mas logo vamos voltar, se Deus quiser. Participar dos cultos de quarta-feira, da escola dominical, quer dizer, você participar da vida da igreja. Então, sola Escritura é um convite a nós participarmos de tudo aquilo que nós vamos fazer com a Bíblia. Então, a ideia é que você, e aqui eu vou ser bem franco, você não precisa de um pastor para explicar a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia, mas é importante nós termos, como nós temos de quinta-feira, o estudo indutivo da palavra de Deus. Já vimos nesse trabalho há algum tempo, trabalhando indutivamente a Bíblia e formando líderes, formando pessoas que possam se desenvolver mais, sendo professores, sendo aqueles que vão trazer a palavra a outras pessoas, se desenvolvendo a cada dia. E também buscar informações sobre o livro da Bíblia que você está estudando, a passagem que você está estudando. Sempre é bom entender o contexto de um texto antes de estudar. Isso pode ser na escola bíblica dominical, isso pode ser em cursos livres, isso pode ser você vendo um podcast, ouvindo um podcast ou lendo comentários bíblicos. Então, quer dizer, a ideia de sola Escritura, ela é mais abrangente do que só entendermos só a Escritura. Não, entender aquilo que representa as Escrituras para nós que somos presbiterianos reformados. Em segundo lugar, somente Cristo. Nós falamos ontem dessas 5 vertentes, dessas 5 lições, desses 5 slogans. Verificarmos sempre se no final, sempre das mensagens, você ouve sobre aquele que foi o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos salvou, nos redimiu, Porque muitas vezes as pessoas nos discursos, hoje o discurso tem mais tons moralistas e sermões moralistas do que o sermão que aponta para Cristo, um sermão mais cristocêntrico, como uma liturgia mais cristocêntrica. Então, não coloque pastores ou gurus espirituais como mediadores entre você e Deus. Não coloque a teologia ou a intelectualidade como meio de você chegar até Deus. Até a teologia da graça, se você colocar a sua vida e a vida nela, vira um meio de amuleto, um amuleto para chegar a Deus. E isso, meu irmão e minha irmã, esses tipos de amuleto são idolatria. A Bíblia aberta no Salmo 23, a Bíblia aberta no Salmo 91, se você não vive, se você não experimenta, se você não pratica. Então a ideia é que Deus, através de Cristo, nos deu uma inteligência diferente, uma nova criação. Nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus.
E em Cristo Jesus nós vivemos uma vida nova, uma vida de reconciliação, de perdão, de amor, de graça, de misericórdia, uma vida de perdão, porque nós somos redimidos. Somente a graça, a gente entende que a gente não pode deixar a lógica mercadológica entrar na forma com a qual você lida com dízimos, com ofertas, né? Eu assisti essa semana, 2 dias antes de comemorarmos a reforma, ontem eu assisti Lutero, e para mim foi muito interessante ver o filme na ótica das indulgências, na ótica da guerra campesina da época, né? Que Lutero tinha muita culpa sobre isso por causa da revolta dos campesinos. E a gente percebe no filme que não é nada disso, né? A gente percebe uma outra lógica, né? Então, às vezes, a gente também vê a graça de Deus como um gênio da lâmpada, né? E não é isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver que a graça não é nossa, a graça é de Deus. Nós somos recipientes dessa graça inefável, maravilhosa, dessa graça que habitou em nós e transformou a nossa vida. Então, use o constrangimento que a graça traz para ter um coração grato a Deus e não para querer encontrar algum remédio, algum mérito, algo retributivo, né? Para que você não venha se tornar um convencido antes de um convertido. Terceiro lugar, ou quarto lugar, somente a fé. É interessante nós notarmos que não tente jamais materializar a sua fé. As experiências religiosas pelas quais nós passamos são experiências que não podem se tornar teologia para nós. Por isso que o livro de Atos não pode se tornar teologia para a igreja, mas experiências que podem encher o nosso coração de fé e nós nos transformarmos para sermos pessoas que entendem a fé como algo que move o nosso coração, a fé como algo que transforma o nosso coração, porque ela é um dom de Deus também. É o Espírito Santo, o carisma, que nos concede a fé para que nós possamos ser transformados, ser pessoas novas. Se lembre que a fé é um meio e não um fim. É como uma torneira bonita se ela não tiver conectada à fonte de água, que nada vale. Não é o tamanho da sua fé, e sim onde ela está conectada, como ela está conectada. Então não transforme o lugar onde a igreja se reúne num lugar sagrado. Sagrado é Cristo, né? Sagrado é Cristo, e pela fé ele consagra o nosso coração, a nossa vida. Lembre-se de que nem a fé que você tem veio de você mesmo. A fé é um dom de Deus. Em último lugar, somente a Deus toda a glória. Nós temos o costume de achar que Deus vai nos amar se nós fizermos algo a mais para Ele. A gente precisa perder de vista essa noção negativa do amor de Deus para conosco. Tudo é para a glória de Deus. Tudo aponta para a glória de Deus. Deus é o recipiente maior da glória. Não é a glória da igreja, não é a glória de cada um de nós, de um ministério da igreja, mas a glória é de Deus. Não dê glória do seu sustento para o trabalho, pois Deus é o único que traz sustento para a sua existência, porque Ele é o Deus da providência. Não dê glória para a sua felicidade, para a sua família, pois vem de Deus toda a bem-aventurança, mesmo que Ele use a sua família muitas vezes. Não dê glória de toda a sua força, seu entendimento para com a sua existência, pois tudo foi criado, inclusive você, para manifestar a glória de Deus. Muitas vezes nós queremos ser pessoas que querem ser glorificadas, né? Querem ser aduladas, e não é isso que a palavra de Deus nos apresenta. A palavra de Deus nos apresenta como algo diferente, para que nós possamos pegar essas formas práticas e aplicar na nossa vida no dia a dia. Então convido você a enxergar a Bíblia de maneira mais abrangente. O solo Christus
de uma maneira mais abrangente, somente a graça de uma maneira mais abrangente, somente a fé de uma maneira abrangente e somente a glória de Deus de uma maneira abrangente. Assim, com certeza, nós vamos ser cristãos melhores, pessoas que possuem uma fé voltada para Deus, que sabemos que a Ele pertence todo louvor, toda honra, toda glória possível. Amém? Que Deus abençoe seu domingo, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que Deus te dê uma semana cheia do amor, da graça, da misericórdia do nosso Deus. Amém? Essa semana fechamos a pesquisa já e essa semana faremos um vídeo para avisar a igreja de como vamos nos proceder daqui para frente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te glorificamos, te adoramos, porque os slogans da reforma, eles aí não ecoam, Pai. 503 anos depois daquele que foi um movimento que transformou toda a Europa, que fez com que o Evangelho chegasse à nossa terra, tanto tempo depois. Nós te louvamos, te bendizemos, Pai, pela pessoa dos pré-reformadores, dos reformadores como Martim Lutero e também dos pós-reformadores como João Calvino, entre outros. Te agradecemos, Pai, por esse movimento tão importante na vida da igreja que renovou a igreja. Talvez nós estejamos precisando, Pai, passar por uma nova reforma. Ler a Bíblia, entender da doutrina, entender da fé, do nome de Cristo, do poder de Cristo, de uma nova maneira. Talvez nós precisemos nos atualizar para que a reforma seja uma verdade e que nós, como povo de Deus, nós possamos nos atualizar de maneira que sejamos uma igreja reformada, sempre reformando. Essa é o nosso desejo. Nós te agradecemos, te louvamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor aumente a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus o abençoe, receba meu beijo, meu abraço virtual, em nome de Jesus. Amém.